Alguém certa vez disse que os números são a principal evidência contra ou a favor de um conceito. Afinal, continuou ele, contra os números não há argumentos. Talvez seja por isso que empresas especializadas em estatística são sempre contratadas para colher informações e dados que interessam ao pesquisador. E o que dizem as estatísticas a respeito do futuro da fé? Será verdade que, dentro de alguns anos, os cristãos serão a minoria religiosa no mundo cheio de árabes, chineses, indianos e até não religiosos culturalmente arredios à pregação do Evangelho? De acordo com a Enciclopédia Mundial do Cristianismo, um best-seller de 2 volumes com mais de 1.800 páginas e atualizadas informações, as projeções indicam que, em 2050, existirão no mundo pouco mais de 3 bilhões de cristãos, correspondendo a 34,4% do total da população mundial, calculada em torno de 9 bilhões de pessoas. Ou seja, num grupo de 3 pessoas, 2 não serão cristãs. Mas isto não significa uma diminuição em termos globais do cristianismo. Pelo contrário, as estatísticas indicam até um pequeno incremento dos atuais 31,2% para 34,4% da população mundial. A boa notícia é que o cristianismo ainda continuará sendo a maior religião do planeta, com cerca de 1/3 da população mundial. Contudo, em números absolutos, os atuais 4 bilhões de pessoas que hoje não se reconhecem no segmento de Jesus Cristo serão então 6 bilhões, confirmando-nos, portanto, que, a despeito de algum otimismo, mais uma vez, a missão cristã de evangelizar o mundo ainda não está concluída. Em termos gerais, de acordo com Steve Bryces, pesquisador estatístico da Enciclopédia Britânica, excluindo os ateus e pessoas declaradamente não religiosas, a população mundial pode ser percentualmente dividida em 17 principais grupos religiosos, e o cristianismo é apenas um deles. O problema é que esses 17 grupos estão ainda subdivididos em mais de 40 mil subgrupos, às vezes denominados de religiões, às vezes chamados de seitas ou movimentos independentes, segundo a classificação que cada um queira dar. Portanto, a pergunta crucial é: o que significa ser cristão num mundo tão diversificado em crenças e descrenças, onde juntos os não religiosos e ateus perfazem quase 15% da população e a onda de apostasia leva pelo menos 8 mil pessoas todos os dias a abandonarem sua fé? Isto sem contar as necessidades humanitárias de um planeta com 46% de sua população vivendo em estado de pobreza mais ou menos absoluta. Talvez uma parte da resposta esteja na própria história da Igreja Cristã. Como era o ambiente cultural e social em que nasceu o movimento de Jesus Cristo? No que acreditavam as pessoas quando Jesus veio ao mundo e a mensagem da cruz começou finalmente a ser pregada? Quais eram as suas expectativas, suas certezas, suas angústias? Como era, enfim, o mundo que recebeu o cristianismo? E como se comportaram neste mesmo mundo aqueles que foram os primeiros chamados para o ministério de Cristo? O cristianismo, como todos sabem, é um movimento religioso baseado nas profecias messiânicas do Antigo Testamento e que surgiu por volta do ano 27 de nossa era. Sua organização, portanto, era a Igreja, e ela foi possivelmente inaugurada como igreja a partir da pregação dos apóstolos no Pentecostes, quando começaram com vigor a falar da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, imediatamente identificado então como o Filho de Deus, aquele que veio do céu em forma humana. Mas é importante notar que os primeiros cristãos eram judeus, como o próprio Jesus também o era. Esta nova religião, portanto, nasceu no seio do judaísmo antigo e partilhou muito de sua concepção de vida, de morte e de divindade. Ser cristão, no caso, é ser herdeiro espiritual do mesmo judaísmo de Moisés e Abraão. Foi por isso que, nos primeiros tempos, os cristãos eram considerados uma corrente do judaísmo. Os seus seguidores eram chamados, então, de judeus cristãos. No judaísmo, desde os tempos dos patriarcas, sempre existiu a crença da vinda do Messias Salvador, que mais tarde foi transformado na figura de um líder político que livraria Israel de seus inimigos e restauraria a casa, isto é, o trono de Davi, marcando de modo fantástico a liberdade e a força do povo de Deus. No período em que viveu Jesus, muitos judeus estavam ansiosos pela chegada do Messias, na medida em que estavam cativos do Império Romano. Eles estavam sem autonomia e humilhados. Jesus então apresenta-se como o Messias enviado, que viria restaurar o reino de Deus, mas não politicamente através do reino de Israel e da dinastia de Davi, e sim no coração de todos os que fossem fiéis à sua mensagem e aceitassem a sua graça.
Sendo assim, é possível dizer que os primeiros seguidores de Jesus foram os judeus que o aceitaram como Messias e a seguir outros grupos étnicos que também seguiram no mesmo caminho. Se as raízes cristãs estão no judaísmo, o seu desenvolvimento está no contexto pagão helenístico que o circundava. Logo, é importante conhecer o mundo religioso que recebeu pela primeira vez a pregação cristã por meio dos apóstolos para, inclusive, conhecermos melhor o comportamento destes seguidores do Mestre em face ao ambiente plural e desafiador em que estavam inseridos. O mundo pagão, longe do que se possa imaginar, era profundamente religioso, o que não significa que era moralmente piedoso. E também não era um bloco monolítico. Sua religiosidade se apresentava nas formas mais diversas e variadas. Uma das principais correntes religiosas do Oriente será o judaísmo, que, como dissemos, foi o berço da fé cristã. Mas havia também outras agremiações religiosas com ênfase nos cultos de mistério, o que, sem dúvida, fascinava as pessoas, e também nas liturgias sacramentais, que tinham a ideia de oferecer redenção ao participante. A razão desses grupos ficarem conhecidos como religiões de mistério encontra resposta em suas cerimônias secretas, somente conhecidas, é claro, por aqueles que se iniciavam em tais cultos. A importância e influência dessas religiões orientais para Roma ocidental são notórias. As mais populares, desde os tempos de Cristo, passando pela pregação apostólica e primeiras décadas do segundo século depois de Cristo, quando a igreja cristã ainda era uma recém-nascida, foram as seguintes. O culto da grande mãe Cibele e seu filho Átis, uma religião originária da Anatólia e da Frígia na Ásia Menor, que aportou em Roma no ano 204 a.C. Os romanos consideravam Cibele a esposa de Saturno, que os gregos chamavam de Rhea. Saturno, só para lembrar, foi o filho rebelde de Deus que, influenciado por sua mãe, castrara Urano, seu próprio pai. E esse é só o começo dessas medonhas histórias que esses movimentos contavam aos seus fiéis. De acordo com algumas versões, às vezes contraditórias entre si, Cibele também era identificada com a Mãe Terra, possivelmente a Gaia da mitologia grega, e era adorada na Anatólia desde o 2º ou 3º milênio antes de Cristo. Mas cada povo a cultuava com outros nomes. Os cananeus a identificavam com Áxera, a mãe de Baal, os cipriotas com Afrodite, deusa da beleza, e os gregos, às vezes com Deméter, a deusa da agricultura, às vezes com Ártemis, deusa da caça e da lua. Ela ainda era reconhecida como a grande senhora do período minoano, uma das mais importantes divindades femininas da época. Cibele era, enfim, a mãe de todos os deuses. Como diziam os romanos, ela era a Magna Mater, e sua adoração promovia um verdadeiro sincretismo religioso. Alguns historiadores chegam até a supor que a figura cultica de Maria como mãe de Deus viria para suprir o vazio deixado pelo culto da grande mãe Cibele. Será? Isto realmente geraria uma interessante discussão teológica. Bem, mas voltando a falar de Cibele, e do mesmo modo que acontecia com as deusas gregas Perséfone e Deméter, por exemplo, ela também possuía seus próprios cultos de mistério, seus cultos de mistérios sagrados. Eles eram celebrados à noite, pois Cibele era considerada a rainha da noite. Ela também era reconhecida por possuir uma profunda sabedoria, a qual partilhava apenas com seus seguidores legítimos. Homens emasculados dedicados ao seu culto e que agiam como seus sacerdotes eram considerados encarnações de seu filho Átis. Átis era um deus lunar, algumas vezes retratado como Adonis e noutras usando uma lua crescente como uma coroa de uma maneira muito própria. Ele também era ao mesmo tempo o filho e amante de sua mãe Cibele. O mito de Átis relata que ele estava para se casar com a filha de um rei, quando sua própria mãe, estando apaixonada por ele, tornou-o louco. Átis, na loucura ou no êxtase, castrou-se diante da grande deusa mãe. Daí, anualmente, em um culto que data de 900 a.C., era celebrada a tristeza de Cibele por seu filho. Mas no culto de Cibele foi dada grande proeminência a um elemento ainda muito estranho e especial. O terceiro dia da festa era chamado Dies Sanguinis. Nele, a expressão emocional por Átis alcançava o máximo. Cânticos repetitivos, danças e lamúrias misturavam-se, elevando ao êxtase e ao abandono emocional que atingia um auge orgiástico. Então, num frenesi religioso, os jovens começavam a se ferir uns aos outros com pedras, paus e facas.
Alguns até executavam o sacrifício último, castrando-se em frente à imagem da deusa mãe e jogando as suas partes ensanguentadas sobre a sua estátua. Outros ainda corriam nus, sangrando pelas ruas e atiravam seus órgãos em algumas casas por onde passavam. Estas casas tinham a obrigação de suprir o jovem com roupas de mulher, pois agora ele havia se tornado um sacerdote eunuco de Cibele. Depois da castração, muitos desses jovens passavam a usar cabelos longos e vestir-se como mulheres, com roupas femininas, como você pode ver nesta estátua de um sacerdote de Cibele, datada do 1º século depois de Cristo. Esta era a sua estranha maneira de adorar a deusa mãe. É claro que muitas famílias mais tradicionais de Roma não aceitavam bem essa prática e, em alguns momentos, até o Senado chegou a considerá-la ilegal. Porém, por questões políticas e populares, pois eram muitos os que simpatizavam com a doutrina do grupo, o culto fora tolerado, apoiado e até oficializado. Outra religião muito popular nos dias de Cristo era o culto a Ísis e Osíris, do Egito. O culto à deusa Ísis se originou no Egito e passou por 2 fases principais. Em sua versão egípcia mais antiga, quando não era ainda uma religião de mistério, Ísis foi considerada a deusa do céu e da terra, também do mar e do mundo subterrâneo invisível. Nessa fase remota, ela teve um marido chamado Osíris, o senhor de todos os deuses e também do mundo dos mortos. O culto de Ísis só se tornou uma religião de mistério depois que Ptolomeu I introduziu mudanças importantes em meados de 300 a.C. Nesta fase posterior, um novo deus chamado Serapis tornou seu novo cônjuge no lugar de Osíris, que, segundo o mito que contavam, havia sido morto por uma traição de seus rivais. Ptolomeu I introduziu tais mudanças a fim de sintetizar as crenças egípcias e gregas em seu reino, acelerando assim o processo de helenização do Egito. Mas talvez você esteja curioso para conhecer o mito de Ísis e Osíris e como esse deus, estranhamente mortal, teria sido morto por seus inimigos. Bem, segundo a lenda, houve uma rebelião no céu contra Osíris, liderada por Sete, seu invejoso irmão e... Aliás, o curioso é que esse mito parece contar uma história similar, ou espelhada pelo menos, na rebelião de Lúcifer no céu. A diferença é que no relato pagão, o rebelde sempre vence e destrona o Supremo Deus. Curioso é que até parece a mesma história do grande conflito celestial, desta vez distorcida ou contada na versão de Satanás, não é mesmo? Bem, continuando o mito de Osíris, aquele mito que estávamos contando, Osíris foi morto e encerrado num cofre por seus inimigos que, como dissemos, eram liderados por seu irmão Sete. O cofre, contendo o seu corpo, foi então lançado nas águas do rio Nilo para que não fosse jamais encontrado. Acontece, no entanto, que o cofre se abriu e as partes de Osíris foram espalhadas. Ísis, então, vai à sua procura e o recolhe. Então, nesse momento, Osíris retorna à vida, porém restrita apenas ao mundo dos mortos. Isto, porém, não impede que Ísis engravide dele e dê à luz ao filho da transcendência, chamado Horus, que tinha a missão de vingar a morte do seu pai e matar o deus Sete. Do Egito, o culto à deusa Ísis conquistou seu espaço gradativamente em Roma, como você pode ver nesta estátua, que é uma versão latina da antiga deusa egípcia, datada do ano 100 a.C. No princípio, a capital romana repeliu o culto, mas a religião entrou pouco a pouco na cidade durante o reinado de Calígula, por volta de 37 d.C., de modo que a sua influência foi se expandindo durante os 2 séculos posteriores e em alguns locais se tornando até a principal rival do cristianismo. Este afresco encontrado nas ruínas de Pompeia mostra uma cena do culto a Ísis praticado em Roma, o que demonstra que se tratava de uma religião muito popular, especialmente dentre as classes mais favorecidas. De acordo com alguns historiadores, o sucesso do culto de Ísis no Império Romano é geralmente justificado por seus impressionantes rituais e pela sua esperança de imortalidade oferecida aos seus seguidores, o que demonstra a carência de um povo por uma mensagem que trouxesse salvação. Finalmente, temos então o culto a Mitras, da Pérsia, talvez o mais importante deles.
Pelo que se sabe, esse culto só se tornou exponencialmente importante em Roma após o ano 100 d.C., mas se tornou um forte concorrente e objeto de sincretismo com o cristianismo pós-apostólico, isto é, aquele cristianismo que surgiu após a morte dos 12 apóstolos e daqueles que conviveram pessoalmente com Cristo. Originariamente, esta divindade que aqui aparece matando um touro celestial era um antigo deus da Pérsia e da Índia, conhecido como Mitra. Mitras era, portanto, um deus menor do zoroastrismo politeísta. Isto foi por volta do 6º século a.C., mas com o surgimento da dinastia aquemênica na Pérsia, esse deus se tornou crescentemente importante e no 5º século a.C. ele reapareceu como o principal deus dos persas, um deus de luz e de sabedoria, muitas vezes associado com o sol. Expandindo-se através do Oriente Médio e do sul da Europa, o culto do mitraísmo foi em breve estabelecido como uma religião maior e tornou-se uma das maiores crenças do Império Romano. É possível que os responsáveis por essa introdução do culto de Mitra no Império Romano tenham sido os legionários que serviam ao Império nas suas fronteiras orientais. As primeiras provas materiais do culto de Mitras datam de 71 ou 72 d.C. São estas gravuras e inscrições feitas por soldados romanos que procediam da guarnição de Carnatum, na província de Parnoia Superior, e que possivelmente tinham estado no Oriente na luta contra os pardos e no cerco de Jerusalém. Em finais do 2º século, o mitraísmo já estava amplamente popularizado no exército romano, bem como entre comerciantes, funcionários e escravos. A maior parte dos achados referem-se às fronteiras germânicas do Império. Pequenos objetos de cultos associados a mitras também têm sido encontrados em lugares que vão desde a Romênia até aos arquedutos de Adriano, na Inglaterra. Mitras, tal como o deus era conhecido em latim, era o deus por excelência dos legionários, sendo, portanto, considerado o grande companheiro e guerreiro na luta dualística entre as forças da luz e das trevas, do bem e do mal. Nos últimos anos, em seu progresso no Império Romano, Mitras já era identificado como o solis invictus dos imperadores imediatamente anteriores e posteriores a Constantino, como você pode ver nesta moeda de Aureliano. Todas essas religiões pregavam uma espécie de Deus Redentor que morre e torna a viver, e uma religião ligada à natureza e também à participação sacramental do devoto, que tornava-se um com Deus redivivo. Havia também em todas a figura mística de um touro celestial e a prática do taurobolium, uma espécie de batismo com sangue. Nos mistérios de Cibele, o iniciado descia num fosso coberto de tábuas, sobre as quais sacrificava-se um touro. O sangue do animal caía pelas frestas sobre o rosto e o corpo do iniciado, que assim renascia para uma nova vida. No mitraísmo e no culto a Serapis, também havia a prática do taurobolium, mas com características um pouco diferentes. Apesar da tendência eclética assumida após o ano 300 d.C., cada uma das religiões de mistério estava separada e era distante das demais durante o século que viu o nascimento da Igreja Cristã. Todas elas assumiram formas diferentes em contextos culturais distintos e também sofreram profundas mudanças. Aliás, essas mudanças eram significativas, especialmente depois do século I da era cristã. Não obstante, de acordo com o pesquisador Ronald Nash, é possível apontar 4 características comuns entre elas. Primeiro, o cerne de cada religião era o emprego de um ciclo anual de vegetação, no qual a vida era renovada a cada primavera e terminava a cada outono. Os seguidores dos cultos de mistério imprimiam significações simbólicas complexas nos processos naturais de crescimento, morte, decadência e renascimento. Segundo, faziam uso de cerimônias secretas, frequentemente relacionadas a um rito de iniciação. Todas elas compartilhavam um segredo ao iniciado, que consistia basicamente em informações sobre a vida do deus ou deusa cultuado e como os seres humanos poderiam alcançar a unidade com aquela deidade. Esse conhecimento era sempre um conhecimento secreto, inacessível a qualquer pessoa fora do círculo do grupo. Terceiro, centravam o culto ao redor de um mito, no qual a deidade tinha como característica principal o retorno da morte à vida ou o triunfo sobre os inimigos do grupo.
E quarto, atribuíam pequena ou nenhuma atenção às doutrinas e à reivindicação de possuírem uma crença correta e verdadeira. Estavam principalmente preocupadas com a vida emocional de seus seguidores. Era implícito nos mitos o tema da redenção, mas sob o aspecto terrestre e temporal. O significado de segredo do culto e seu mito era expresso por meio de uma tragédia sacramental, muitas vezes vista naquelas histórias de incesto, assassinatos e outras tragédias que comentamos anteriormente. Aliás, estas violentas tragédias aguçavam o sentimento e as emoções de todos os iniciados, tal qual fazem alguns filmes e enredos dos nossos dias. E não podemos nos esquecer do êxtase religioso, que os levava a pensar que estavam experimentando o começo de uma nova vida. Os cultos aconteciam de muitas maneiras, sempre com o intuito de afetar as emoções e as imaginações dos iniciados. Procissões, jejuns, dramaturgias, atos de purificação, luzes resplandecentes e liturgias esotéricas. A ausência de qualquer ênfase doutrinária marca a diferença básica e talvez a mais importante entre tais religiões e a fé do cristianismo. A fé cristã continua sendo exclusivista, no sentido que não reconhece nenhum caminho legítimo para ascender a Deus e a salvação, senão através de Jesus Cristo. Por outro lado, as religiões de mistério eram ecumênicas, no sentido sincretista da palavra. Nada impedia um devoto de seguir outro culto diverso e, ao mesmo tempo, praticar outros mistérios que o fizessem sentir bem, sem a preocupação de estar ou não correto em seu comportamento. Muitos escritores testemunharam por escrito a sua desaprovação a muitas coisas erradas que ocorriam naquela sociedade tão religiosa. Falando daqueles tempos romanos, diz o escritor Edouard Gibbon, autor do clássico A História do Declínio e Queda do Império Romano. Ele diz: a sociedade era um caos pútrido de sensualidade. As paixões das pessoas, especialmente nas grandes cidades, ultrapassavam diariamente os limites da racionalidade. Veja o que escreveu Sêneca, o filósofo latino morto em 65 d.C. Tudo está repleto de crime e o vício se espalha em todo lugar. O mal praticado excede as possibilidades de cura. A luta e a confusão tornam-se desesperadas. Ao passo que a luxúria se degenera em ilegalidade, a vergonha está desaparecendo com rapidez. A veneração pelo que é puro e bom é desconhecida. Cada um cede aos seus próprios desejos. O vício já não permanece secreto, é público e a depravação tem avançado a tal maneira que a inocência tornou-se tão somente uma desconhecida de muitos. O apóstolo Paulo parece concordar com o que Sêneca escreveu. Aliás, ele escreveu sobre isso num longo trecho de Romanos, capítulo 1, versos 18 a 25, que nós lemos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Mas, a despeito dessa descrição sombria, a sociedade daquele tempo também parecia expectante acerca de algo ou alguém que viria trazer a paz. Havia uma expectativa messiânica que até ultrapassava os limites do judaísmo. Os próprios políticos de Augusto tentaram fazer dele o cumpridor desse prognóstico. Mais tarde, escritores romanos
também tentaram emplacar Tito e Vespasiano como os dominadores esperados do mundo. O curioso é que alguns prognósticos não-judeus já apontavam a Judéia como local do surgimento deste tão esperado personagem. O mundo parecia advertido, ainda que inconscientemente, de que o Salvador estaria a caminho da terra. E ele veio na pessoa de Cristo. Pena que poucos se aperceberam disto. Hoje também vivemos próximos à volta de Cristo ao mundo. E, novamente, estamos com um planeta repleto de ídolos e deuses e caminhos alternativos que não levam a lugar algum. Estaria você entre os poucos que percebem com lucidez a iminência dos tempos em que vivemos? Está você pronto para encontrar com o único e verdadeiro Deus, para encontrar com Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu? Pense nisto. Esta talvez é a sua oportunidade.